Dois, três, já! Olá, gente! Boa tarde! Mais uma vez, depois de muita bagunça, muito barulho, passei um perfume, retoquei maquiagem, peguei material. Vamos iniciar a nossa aula. Estou muito feliz que tinha alguns rostinhos que eu não estava há algum tempo, estava fugindo de mim, de Leia, estou muito feliz. Todas vocês. Pode não parecer e não é hipocrisia. Eu gosto de ver vocês, eu gosto de saber que vocês estão bem. Na medida do possível, cada um dentro de suas dificuldades, suas limitações, não tem problema. Mas o bom saber é que a gente está conseguindo se reunir para dar continuidade ao nosso aprendizado, não é verdade? A professora vai iniciar a aula, muito legal, realizando um compartilhamento de tela com vocês, ó. Opa, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a professora admitir, ainda não. Antes de iniciar o nosso compartilhamento de tela, o que a professora vai pedir para vocês, para registrar o início da nossa aula? Para quem está aí, aquele sorrisão. Vamos lá, gente? Vai lá, Zanine, Maria. Aquelas que mesmo que está no escurinho, dá aquele sorriso bonitão. E a professora vai colocar lá no grupo já, para o pessoal aí que está conectando, saber que a gente já fez o quê? Que a gente já começou. Então, enquanto isso, eu vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem a respeito dela. Ó, peraí. Já mandei lá no grupo, ok? Vocês estão vendo o mesmo que eu ou não? Sim. Sim? Sim. Isso, Sim. muito bem. Então, vamos começar a nossa tarde. Opa! Nós vamos começar a nossa tarde falando o seguinte. Aquele que não tem tempo de cuidar da sua saúde, terá que arrumar um tempinho para cuidar da sua doença. Olha, eu não estou dizendo coisas ruins para a vida de vocês, mas eu quero dizer, não como cristã, mas eu quero dizer como ser humano. Porque, assim, nós cremos naquilo que nós vemos e na algo espiritual. Só que Deus diz, esforça-te que eu te ajudo. Não, ele disse assim, para você fazer a sua parte que ele faz a dele, entendeu? Então, ou nós paramos e cuidamos, prevenimos as doenças, que nosso corpo é uma máquina. A partir do momento que essa máquina não é cuidada, ela vai trazer o quê? Doença. E por falar em doença, a professora hoje vai falar de uma aula muito interessante, que essa aula é sobre diabetes. É conhecido como mal do século essa doença. Infelizmente, eu vou trazer alguns dados, nós vamos falar algumas coisas que você vai falar assim, nossa, professora, é sério, eu vou dizer para você, é muito sério. Então, para quem quer saber que página que nós estamos, nós falamos no capítulo, na aula passada sobre 8, capítulo 9, página 44, tá? Guardem bem. Ou você para e previne, planejando, cuidando da sua saúde, ou infelizmente, essa máquina, esse corpício aqui, esse corpício aí, acaba desenvolvendo doenças, porque o nosso corpo precisa. Então, por falar que nosso corpo precisa, nossa mente também precisa. O sono é algo fundamental. Entrar em stand-by, ou seja, parar a sua máquina para que ela possa realizar tudo aquilo que é preciso, também é importante. Falamos sobre o Alzheimer na aula passada. Zeni, o que você lembra sobre o Alzheimer? Fala aí para mim. É o esquecimento, né, que a pessoa tem. Ô, Zeni, eu achei que ia falar, professora, esqueci. Eu ia falar, Zeni, pelo amor de Deus, pode esquecer não. Olha que memória boa. Da aula passada, você lembra, ó. É isso aí. Eu lembro. Tanto lembro como já cuidei disso, de paciente assim. É muito complicado, não é, Zeni? É muito. Ô, Márcia, pensar que você pode passar por essa situação um dia na sua vida, você acha que seria uma coisa agradável? De você olhar para os seus grandes amores, pai, mãe, filhos, amigos, e não reconhecer mais eles? É ruim. É triste, né, Maria Amélia? É muito triste. Pensar nisso, né, Dileia? Pensar que você pode... Aquela pessoa que você amou lá 20, 30, 40 anos, de repente você vai olhar para ela e nem saber quem que é. Pior, lembra que o Alzheimer, eu falei para vocês que tem fases do Alzheimer? Fase inicial começa com os pequenos esquecimentos, é uma doença degenerativa. Segundo a medicina, não há cura, há tratamento, né?
E a professora Evelyn, gostaria de falar para vocês, a prevenção também, viu? O dormir, o estressar, a alimentação, esse corpinho que precisa de atividade física, precisa sorrir. Não é que eu gosto de vocês para sorrir, não é que a professora palestra, não. É que a professora gosta de pensar que nossa vida não é só problema, não. É bom viver. Aí você fala, é bom o quê, professora? Olha no espelho e vai sorrir um pouco, mulher. Tá carrancuda demais. Todo mundo passa por um problema. De repente, você não sabe. Hoje eu estou passando por um problema muito difícil. Você também não sabe. Mas o problema não é ter problema, é a forma que você vai enfrentar eles. E o Alzheimer, ele é principalmente caracterizado por o quê? Quando você não consegue fazer o quê? Você tem que exercitar o cérebro. A professora, na aula passada eu esqueci, mas hoje eu vou cobrar de vocês. Uma atividade para exercício do cérebro de vocês. Então, cada uma de vocês, Guileia, Maria Amélia, Maria Maurício, todas vocês, Adriana, vão assinar o nome de vocês com a mão esquerda. Amanhã, vocês que são acostumados a comer com a mão direita, irão se alimentar com a mão esquerda. Irão começar a fazer práticas com o outro lado do cérebro, entendeu? Você vai entender como é difícil. Parece que é complicado. Então, essa é uma das formas de você realizar exercícios. Calcular, parar de usar a calculadora. De vez em quando, usa o cérebro para somar. Ok? Vou ver se eu consigo algumas atividades legais. Eu vou mandar no grupo aí para vocês durante a semana irem resolvendo, tá? Então, tá bom. Guardando bem, uma doença degenerativa que mexe com a parte do cérebro. Hoje, o que nós vamos falar? Diabetes. Diabetes não é esposa do diabo. A aluna falou, professora, esposa do diabo. Não, diabetes não é esposa do diabo. Diabetes é uma doença crônica. E anotem bem que a professora vai falar. Tem 2 tipos, não é um tipo só, não. Ok? A diabetes tem a tipo 1 e a tipo 2. Então, para você que está aí prestando atenção ali fielmente no que a professora está falando, diabetes é um conjunto de desordem que dá onde? Dentro do nosso organismo. Aí você vai falar assim, a Márcia já pensou, professora Evelyn, eu nem como açúcar. Só que tem um detalhe, a diabetes, ela não é causada só para quem come açúcar. Açúcar é uma das consequências, Vanilda, que açúcar faz aumentar peso. Mas tem alimentos que não têm açúcar e vira açúcar no final do nosso metabolismo. Vocês sabiam dessa informação? Eu vou dar a dica aqui, vou falar bem rapidamente. Pão, macarrão, ai que delícia. Batata, ai que tudo, batata frita. Além de aumentar o peso, também interfere no colesterol. De vez em quando uma coisa, de vez em sempre não. E quando vocês estão anotando aí, estão observando aí sobre o diabetes, o que a professora vai fazer? A chamada, só confirmando aí então. Deixa eu ver aqui. A Adileia está por aí, estou muito feliz. Deixa eu ver aqui. Não, cadê? A Ledriana está por aí. A Maria Aparecida tá. A Márcia Aparecida está aí. A Margali. A Maria. Eu também. Isso, a Maria Amélia. A Maria Eu também. Maurício. É Daurício, né, de Maurício? É Daurício, Maria Donizete. Ok. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Zeni. Por aqui e a Zeni. Eu estou aqui também, hein? Peraí, quem mais falou comigo? Me ajuda. Eu, a Márcia. Isso, a Márcia Aparecida. Zeni também, professora já pôs. Isso mesmo, meninas. Então, a professora fez essa introdução, fez a chamada. Então, a professora vai falar sobre o quê? Diabetes. Então, diabetes é uma desordem, é um conjunto de desordens metabólicas, ou seja, dentro do nosso organismo, aonde se dá um quadro de hiperglicemia. Então, quem está anotando, hiperglicemia é o excesso. Tudo que é hiper é grande. Excesso de açúcar no sangue. É resultante de uma alteração na secreção ou uma ação de um hormônio que chama-se insulina. Então, quem está anotando aí, insulina é um hormônio, tá? Esse hormônio, ele
produzido num órgão chamado pâncreas. O pâncreas, esse órgão, ele é uma glândula. Ele é incomum tanto ao sistema digestório, ele está anexo, né? Ele localiza-se abaixo do estômago. Então, assim, bem embaixo do estômago. Mas se a pessoa começa a sentir muita dor no estômago, acha que é estômago, mas na verdade não é estômago. É o quê? É a diabetes. E aí eu vim trazer um dado estatístico para vocês que não é muito bacana, o qual ele diz que até 2030 nós teremos pelo menos 320 milhões de pessoas no mundo que estarão com diabetes. Ou seja, correlacionado ao Brasil, 12% da população brasileira terá diabetes. Não é um dado muito bacana, eu não gosto de ser portadora desse tipo de notícia, eu gosto de trazer notícias novas, eu gosto de trazer inovação. Tem diferença? Qual é a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Então, vamos lá. Diabetes tipo 1, ausência do hormônio insulina no sangue. Isso quer dizer, abaixo do estômago, como eu comentei com vocês, existe o pâncreas. O pâncreas é ele que libera esse hormônio que chama-se insulina. Então, as células pancreáticas, elas são destruídas e não conseguem produzir insulina. Aí a Vanilda falou assim, pessoal, estou pensando aqui, mas quem é que destrói essas células da criança? É o próprio corpo. Chama-se, por isso que diabetes tipo 1 é uma doença conhecida como uma doença autoimune. Entenderam isso? Então, é o próprio corpo que faz o quê? Que pode iniciar essa destruição. Ou seja, o pâncreas não consegue produzir esse hormônio, ou seja, essa função da insulina no organismo faz com que o açúcar saia da corrente sanguínea e entre nas células. Mas e se não tem esse hormônio? Ou seja, fica na corrente sanguínea, enche de açúcar no sangue. É onde a professora vai falar os principais sintomas que a criança começa a acontecer. A criança começa a se sentir muito cansada, apática. A criança fica muito cansada, começa a sentir muita sede. Por quê? Esse excesso de sede quer dizer que tem muito açúcar na corrente sanguínea dessa criança. Entendeu? Se a glicose e a insulina, elas precisam estar o quê? De mãos dadas. É como se fosse assim. Uma precisa da outra para poder fazer com que nós tenhamos força. Como que a gente consegue adquirir nossa força? Através dos alimentos. Então, assim, nós vamos, comemos, certo? Alimento é fonte de energia para nós. A gente só consegue ter força, disposição para fazer as coisas se nós estivermos bem alimentados, correto? Agora, como que a gente pode estar bem alimentado? Como que essa criança vai estar bem alimentada se a comida fica só no sangue, não chega na célula? Porque a sequência é assim, ó, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. Essa sequência que eu estou falando para vocês, nós aprendemos lá em anatomia, lá na segunda série, quando o professor falava para nós. Então, a sequência, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. Lá no intestino delgado, os alimentos já passou pelo ácido do estômago e no intestino delgado começa a absorção tanto dos alimentos quanto dos medicamentos. Só que os medicamentos, ele começa a absorção dele quando chega no fígado. Então, o alimento chegou no intestino delgado, ele manda para o fígado. O fígado é que faz o quê? Ali, ó, quando o alimento, tudo aquilo que você come vai te dar força, o fígado não distribui para a corrente sanguínea. Desculpa, não distribui para as células. Fica no sangue. Por quê? Para acontecer essa transformação do açúcar entrar, precisa da insulina. Não tem insulina, não entra. Entenderam como que é complexo isso? Então, de uma certa forma, eu quero que você entenda o seguinte.
Diabetes tipo 1 tem excesso de açúcar na corrente sanguínea. Então, o tipo 1, o pâncreas não produz nada de insulina. Desculpa, não produz nada de insulina, é onde tem que fazer o quê? Tomar esse hormônio injetado. Então, quem tem diabetes tipo 1, toma insulina. Anotem aí, quem estiver anotando. Então, existe toda célula do nosso corpo, existe um receptor que, aqui ó, o pâncreas fica aqui ó. O pâncreas não libera insulina, a glicose não entra na célula, ou seja, a criança bebe muita água, faz muito xixi, tá sempre fraca e tá sempre com muita fome. Então, e a criança do nada começa a emagrecer, perde o peso. Você fala, gente, essa criança come igual um dragão. Como é que ela pode emagrecer? Ela emagrece. Por quê? Porque não retém, não entra o alimento na célula. Ficou bem claro para vocês? Conseguiram entender o diabetes tipo 1? Então, diabetes tipo 1, o pâncreas dela não funciona nada. Tem que tomar artificialmente a insulina. Diabetes tipo 2, normalmente os pacientes é na fase adulta e idosos. Então, adulto, idoso. Ocorreu o quê? Uma deficiência. Aonde que ocorre essa deficiência? Lá no pâncreas. Porém, é parcial. Guarde bem, diabetes tipo 2, o pâncreas fica preguiçoso. E aí, o pâncreas dele, ele se torna resistente à insulina. Com isso, açúcar também não consegue entrar. O que acontece que você vai conseguir diferenciar bem o 1 do 2? O 1, a criança emagrece, dá na fase de criança, adolescente. Eu posso falar isso porque já aconteceu comigo, aconteceu com meu filho do meio. O que aconteceu? Eu não consegui perceber os sinais do que estava acontecendo, nem os sintomas, trabalhando o tempo inteiro, e simplesmente começou a emagrecer. Nós achamos que é porque estava crescendo, na verdade não estava crescendo, porque estava passando mal, estava tendo episódio de hiperglicemia, ao ponto de ser internado com desidratação profunda. O médico passou glicose para dar força para o menino foi para UTI e entrou em coma. Então, assim, eu posso dizer que isso eu entendo muito bem, porque hoje são 17, 18 anos de tratamento. Então, assim, dá para levar uma vida, não falar assim, tá com diabetes é o fim do mundo. Não. Se tiver um cuidado correto com a atividade física, a alimentação, a aplicação da insulina, correto. Aí aqui, ó, qual é o papel do cuidador no diabetes tipo 2 ou no tipo 1? Tem que realizar o quê? Tem que realizar, vou mostrar a imagem para vocês, o controle. Ó, esse aparelhinho que eu fui pegar para mostrar para vocês chama glicosímetro. Vocês estão conseguindo ver bem ele? O glicosímetro, ele faz o quê? Ele vai medir a quantidade de açúcar circulando no sangue. Se alguém pedir para fazer um testinho desse, esse teste ele não é um teste diagnóstico, de que dá um diagnóstico. Que fala assim, Vanilda, fez o testinho, deu alterado, você está com diabetes. Na verdade, não. Mas ele é indicativo que se esse daqui foi feito e deu alterado, eu recomendo que faça um em jejum. Ok? Faça direto na veia e não na glicemia. Sabe por que chama glicemia capilar? É porque o sangue, quando sai do nosso coração, ele sai por uma artéria. Essa artéria é grossa, chama aorta. Ela vai se afinando até chegar aqui no nosso dedo. Quando ela vai ficando fininha, ela passa a se chamar arteríola. Quando chega na ponta dos nossos dedos, existe algo chamado capilares. Aqui é o final da onde o sangue que vem oxigenado vai voltar sujo para o coração limpar lá no pulmão. É lindo, né? Se você parar para estudar, é algo fantástico. Então, glicemia capilar, por quê? Não é coletado na veia, é coletado aonde? Nos capilares. Ok? Até agora, bacana? Deu para entender um pouco a diferença aí dos tipos de diabetes? Então, tipo 2 não funciona, funciona com preguiça, funciona de vez em quando. Tipo 1, não produz, toma insulina. Tipo 2, principalmente após os 35 anos,
tem que realizar atividade física, ingerir legume, fruta e verdura. Então, é prevenção, cuidar com o aumento de peso. É característica do diabetes tipo 2 que começa a aumentar o peso, principalmente na circunferência abdominal. Às vezes, não está engordando no corpo inteiro, mas está engordando na circunferência abdominal. Significa que alguma coisa aqui não está bacana. No tipo 1, toma insulina. No tipo 2, toma medicamento. Um dos medicamentos mais utilizados para diabetes tipo 2 chama-se metilformina. A metilformina ela é utilizada no tratamento do diabetes tipo 2, tá? Aí, o funcionamento, então, seja por essa deficiência pelo tipo 1, de não produzir nada, ou pela resistência do tipo 2, temos que monitorizar, então, como? Com o glicosímetro. Para quem não anotou e quer anotar aí, essa terminologia, hiperglicemia, quer dizer que está com excesso de açúcar no sangue. Hipoglicemia é quando falta açúcar no sangue. Até agora, ficou bem claro o que é a diabetes e o que é tipo 1 e tipo 2? Deu para entender, meninas? Bacana? Então, joia. Ainda, esse hormônio que ele produz no fígado, ele apresenta, então, alguns sintomas. Se vocês quiserem anotar aí ou destacar na apostila de vocês, os sintomas principais muita sede, aumento do apetite, alterações visuais, a pessoa começa a reclamar que está tendo visão embaçada. Como a glicemia está muito alta, não corre o sangue corretamente, começa a dar impotência sexual, infecção fúngica, tanto na pele quanto na unha. Se a mulher já tiver cândida, que é um hormônio que é normal do corpo feminino, vai fazer o quê? Aumenta esses riscos de infecções. Feridas, principalmente nos membros inferiores, mãos, mãos pode dar? Pode, mas é mais comum nos pés, tá? Tem dificuldade na cicatrização. Paciente que tem diabetes também costuma apresentar distúrbios cardíacos e problemas renais, tá? Então, esses são alguns sintomas que eu comentei com vocês. Então, muita sede e a boca está sempre seca. Cansaço, se cansar rápido e dá fraqueza. Aumenta o apetite, aumenta o excesso de urina e no tipo 1, emagrece sem causa aparente nenhum. E no tipo 2, aumenta o peso. Ok? Então, agora vocês vão estar craque. Se a professora falar para você, diferencia tipo 1 do tipo 2, você vai ficar assim. Então, aqui, ó, eu nem vou me aprofundar muito, mas só para que você saiba. Então, o fígado, ele quebra, o alimento chega lá no fígado para nós. Lembra que eu falei boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, vai para o fígado. Chegou no fígado, alta taxa de glicose, ela vai estimular o pâncreas, que é as células beta, tá? Quando está muito alta, essa célula alfa não funciona. Então, quando ela é estimulada, as células beta liberam insulina, o fígado absorve a glicose lá nele, para poder fazer o quê? Para poder dar força para a gente. Quando isso daqui não está acontecendo, quando está tendo problema aqui, ó, quando essa célula beta não libera a insulina, ela estimula a célula alfa e esse glucagon é um tipo de glicose que o fígado libera. Isso aqui não acontece, esse processo. Entenderam? Quando a pessoa tem diabetes. Então, tipo 1. No tipo 1, a pessoa não está o quê? Sede em excesso, urina frequentemente, cansaço, perda de peso, criança e adolescente. Tipo 2, dá muita visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, dá muito no tipo 2. Então, se o idoso começar, não sabe que ele tem problema de diabetes, ele começar a falar que o pezinho dele está formigando, acende uma estrelinha ali e começa a se observar se está vindo junto com outros sintomas, tá?
infecção e má cicatrização de feridas. Eis aqui a diferença bem significativa. Aqui, ó. Então, como eu estou mostrando na imagem aí, eu estou mostrando aqui para vocês. Esse glicosímetro vem sempre com algo chamado lancetas. As lancetas são as fitas que são utilizadas para ser colocadas no aparelho para fazer a realização, tá? Então, vamos lá. Vamos supor, você abriu, colocou a sua fitinha aqui. Vai ser sempre o quê? Código de barras com código de barras. Porque na ponta dessa fitinha vem sempre... ela aparece aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Para que vocês possam ver. Ah, a professora não está aqui. Mas assim, ó. Cada aparelho é um tipo de fitinha. Então, se alguém pedir para você comprar um aparelho de diabetes, tem que falar sempre a marca. Um exemplo, a minha aqui é Freestyle. Então, você vai falar, é Freestyle. Vai pedir a fita, põe dizente, enfiou. Na ponta dessa fita tem como se fosse um aparelho, um negocinho chamado código de barras. Você vai enfiar aqui, enfiou, o aparelhinho vai ligar e vai aparecer um código. A hora que ficar piscando, aparecendo uma luzinha, pedindo uma gotinha de sangue, você vai colocar. Colocou, o próprio aparelho realiza a leitura. Junto com o aparelho, normalmente vem uma caneta. Essa caneta é para quê? Você abre e coloca algo chamado lanceta. Ó, estou mostrando aqui para vocês. As lancetas, elas são compradas à parte, tá? Então, glicosímetro, fitas de destro, chama fitas reagentes, e lancetas. Caneta ou lancetador, pode usar os dois nomes, tá? Colocou aqui, pronto, você vai rodar. Aqui tem uma agulhinha muito fininha, vocês quase não conseguem nem ver. Após isso, você vai fazer o quê? Tampar. Nele vem números, ó, é bem pequenininho para vocês verem, mas ó, vem números. Aí você gira. Se a pele do idoso for bem sensível, você vai deixar no número 2. Se for uma pele um pouquinho mais grossa, deixa no número 3 ou no número 4. Você vai fazer o quê? Você vai armar, armou, você vai pôr no dedinho e apertar. Saiu o sangue, coloca na fitinha. É assim que é a utilização. Sempre depois de utilizar, cuidado ao retirar para não se furar, tá? Segura com todo cuidado, ponha sempre luva e descarte aonde? Você vai descartar? Pega uma garrafa descartável. Normalmente, as unidades básicas de saúde... Ó, gente, eu fiz chamada, eu vou entregar aqui para a Érica, ó. Já que a missão dada é cumprida. Aqui, Érica, obrigada. Então, assim, algumas unidades de saúde, elas fornecem uma caixinha, ó, chama Descartex, que é onde você joga essa fita. Professora, e se não tiver? Pega uma garrafa descartável, toda vez que utilizar, joga dentro e deixa tampadinho. Ok? Joia? Locais de aplicação de insulina. Chama a área de região de tecido subcutâneo. Vocês, e você? Pega aqui assim no seu braço. Aqui atrás, aqui, ó. Pega aquela gordurinha que quando você dá tchau. Aí, ó. Todo mundo pegando sua gordurinha. É aí um dos locais. Aonde? A Vanilda está perguntando. Aqui, Vanilda. Sabe aquele tchauzinho que você dá assim? Isso aqui que sobra é onde a gente aplica a insulina, tá? Aonde? Você vai colocar 4 dedinhos abaixo dessa... Pega aquele encaixezinho aqui, 4 dedos. Essa região aqui atrás, não é na frente. Na frente é para aplicação de músculo. Chama deltoide esse músculo aqui. É aqui embaixo. Essa região toda, esse quadradinho todo aqui você pode utilizar. Na barriga, como que é feito isso? Na barriga, não pode ser próximo ao umbigo, ok? E o vasto lateral da coxa. Então, braço, abdômen e coxa, ok? Aqui atrás, não é de todo o bumbum não, tá? Corta o bumbum em 4, a parte de cima, onde você pega aquela gordurinha. Como? Faz em você aí. Pega aqui bem o reguinho, corta em 4 aqui, ó. O saudável é fazer aqui, ó. Aonde tem tecido gorduroso aqui. É aonde tem pele e tecido subcutâneo. Joia? Não adianta como cuidador só dar o remedinho na hora certa ou só fazer insulina. Tem que ser insulina,
ou seja, ou medicamento pela boca, exercício físico e boa alimentação. Só o medicamento não traz resultado eficaz. Então, o papel do cuidador é cuidar da alimentação, a prática de atividades para que ele se movimente e a adesão ao tratamento medicamentoso. Se for tipo 1, a insulina, se for o outro, é a metilformina. E existem outros tipos de medicamento para diabetes também, ok? Então, falamos um pouquinho de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, as consequências que não são bacanas, que é cegueira, prejudica o fígado, o rim, enfim, os principais órgãos vitais. Próxima aula, o que nós vamos falar? Hipertensão arterial. Quais os danos que a hipertensão arterial traz? Que normalmente tem diabetes, não cuida direito, daqui a pouco passa a ter problema de hipertensão arterial. Quais são os parâmetros? Quais são os medicamentos? Quantas vezes por dia tem que tomar? E se a minha pressão não estiver certa, o que eu faço? Não perca a próxima aula. E a professora vai encerrar dizendo assim: vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Gente, eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e possa auxiliar no crescimento tanto